Aleluia! Para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. E essa escola da família é importante para cada um de nós, porque todos nós estamos dentro de um contexto familiar, né? Aqueles que já têm a sua família, que já têm os seus filhos, ou aqueles que estão ainda com os seus pais. De algum modo, de alguma forma, a gente está dentro desse contexto e sempre há algo, o que trabalhar, o que desenvolver, o que crescer, porque aquele que conhece o Senhor entende que sempre tem o que conhecer. Amém? Então, nós vamos falar sobre um assunto que quase não se fala no Verbo da Vida, que é sobre fé. Amém? E a gente vai falar sobre fé e perseverança no nosso lar. Amém, irmãos? Sabe que muitas vezes a gente trabalha tanto esse tema, como eu falei, dentro das nossas igrejas, e isso é muito importante falar sobre esse assunto, porque fé é o firme fundamento, amém? Ela dá fundamento para muitas coisas que nós vamos viver na nossa vida cristã, mas muitas vezes, diante de algumas situações dentro da nossa casa, a gente sabe que ele está como um leão tentando nos dragar ao nosso derredor, e nós precisamos estar perseverantes e estar também atentos àquilo que ele possa querer vir contra as nossas vidas. E Efésios capítulo 6, né, quando vai falar ali da armadura de Deus, ele fala que o escudo da fé, ele precisa estar embraçado, estar sempre a postos contra as setas do inimigo, contra a nossa vida. E a gente precisa trabalhar esse contexto de fé e de perseverança também dentro da nossa casa, para aquilo que o Senhor falou para a nossa família. Quem tem aqui alguma promessa do Senhor? E sabe que muitas das promessas do Senhor, que Ele manifesta para cada um de nós, muitas delas estão envolvidas também em todo o nosso contexto familiar. Tem coisas particulares, tem coisas que o Senhor vai falar diretamente para nós como indivíduo, mas tem coisas que o Senhor Ele traz para a nossa família, para nós como casal, mas também como família no contexto geral. E a gente precisa continuar crendo e perseverando nessas promessas do Senhor para as nossas vidas, mas também para o contexto familiar, até que aconteça. Amém? Se não aconteceu, irmão, você não tem que desistir. Se não aconteceu, você não tem que parar. Nós temos que continuar crendo e perseverando que aquilo que o Senhor falou é a verdade. Não a situação que está se apresentando que é a verdade. Sabe, o diabo ele vem pintar quadros para as nossas vidas, para tentar nos parar, para tentar nos confundir, para que a gente fique meio perdido e deixe de crer naquilo que o Senhor já falou. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para despertar dentro de nós, de verdade, aquela promessa que o Senhor falou para a nossa família, para a nossa casa, para a gente como casal, para a gente dentro do contexto familiar, que ainda não aconteceu, mas que é a vontade dEle que aconteça. E que a gente precisa continuar crendo, precisa continuar perseverando, precisa continuar insistindo até que aconteça. Nós entendemos que existe o tempo do Senhor, e para o cumprimento do tempo do Senhor para as nossas vidas tem um processo. Muitas vezes a gente quer determinar esse processo, determinar esse tempo baseado no nosso próprio tempo, irmãos, mas nós temos que aprender a descansar e a confiar no tempo e nos planos do Senhor para a nossa vida. Nós temos que continuar declarando a palavra a respeito daquilo que Deus falou. A gente não vai falar aquilo que está acontecendo, a gente não vai falar o problema que está se apresentando, a gente não vai falar a respeito daquilo que está vindo contra a promessa que Deus disse, mas pelo contrário, a gente vai começar a falar a palavra, e a declarar, e a celebrar, e a festejar, e a perseverar até que aconteça. É algo diário, porque a palavra de Deus diz: o meu justo viverá pela fé. É uma vida de fé, não são momentos de fé. Você não vai só viver fé quando está na igreja, você não vai só viver fé quando está com o pastor, você não vai só viver fé em determinados momentos da sua vida. É uma vida diária de fé. Você acorda de manhã pela fé, você vai trabalhar pela fé, você vai fazer os seus afazeres diários pela fé, você vai dormir pela fé, porque você é justo, e o justo vive pela fé, irmãos. A cada momento da nossa vida, nós temos que transpirar a fé, nós temos que falar a fé, nós temos que respirar a fé, porque a fé é o fundamento, é o firme fundamento da nossa vida, é o firme fundamento que vai garantir que aquilo que Deus falou verdadeiramente vai acontecer. Nós entendemos que a fé, irmãos, ele é o título de posse. Se você tem fé, você tem a certeza de que já é seu. Diga assim: a fé
Não, diga forte, diga assim, a fé é o meu título de posse. Diga assim, é a garantia de que a promessa do Senhor para minha casa, para minha família, não vai acontecer. Diga assim, pela fé já aconteceu. Amém? Existe um processo para a manifestação, existe um tempo para acontecer, mas nós entendemos que pela fé é agora. Pela fé aconteceu no momento que você começou a crer. O que foi que Deus falou, irmão, sobre a tua casa? Quais são as promessas de Deus para a tua família? No momento que você começou a crer a respeito daquilo que Deus falou, já aconteceu pela fé. Então você tem que viver como alguém que já tem. Você não tem que viver como alguém que vai ter. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, você tem que viver como alguém que já tem. Se Deus declarou promessa de salvação para toda a tua casa, viva com essa promessa para a tua vida. Se Deus tem declarado promessa de provisão em todas as áreas da sua vida, você tem que viver como tal, meu irmão. Se o Senhor tem falado promessas a respeito do seu ministério que envolve toda a sua casa, viva como tal, porque a fé não vai ser, a fé já é, a fé já aconteceu, a fé eu já tenho, a fé eu já possuo. Não adianta o que falem, não adianta o que façam contra aquilo que eu estou crendo. Sabe, irmãos, eu entendo que existem momentos que a situação vem muito forte e até nos abala. E eu não estou falando aqui como super-herói, eu tenho esses momentos também, que eu quero que venha a vontade de decair na fé, que venha a vontade de desistir, que venha a vontade de dizer assim, não, Senhor, não foi você que falou, isso foi coisa da minha cabeça. Isso vem para todas as pessoas, mas a diferença daqueles que desfrutam da promessa para aqueles que não vivem é a perseverança. Você pode até vir, irmãos, esses momentos de fraqueza, esse momento de dúvida, mas se levanta. Não deixa aquilo dominar a tua mente. Não deixa esses pensamentos dominarem as tuas decisões. Não deixa as circunstâncias determinar quem você é, ou a respeito daquilo que Deus falou. Coloca as circunstâncias no lugar dela. Cala a boca das circunstâncias com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E se resiste o diabo, irmãos, com a palavra. E você precisa estar se alimentando dessa palavra. Você precisa estar colocando essas palavras de fé que vai fortalecer aquilo que você está crendo a respeito da palavra que Deus já colocou dentro do teu coração. O Senhor nos dá direcionamento, irmãos, para fazer algumas coisas que muitas vezes é necessário romper em fé mesmo. Tem decisões que o Senhor nos faz tomar, que o Senhor nos direciona a decidir, a tomar, irmãos, que nós precisamos romper em fé, e muitas vezes não é fácil. Muitas vezes o Senhor vai dizer para você, olha, você vai precisar sair desse emprego, e eu não estou mandando ninguém sair de emprego aqui não, amém? Mas eu quero dizer para você, se o Senhor falou de verdade, e você tem convicção de verdade, Ele vai se responsabilizar. Mas sabe que não é fácil fazer isso? Porque o diabo vai começar logo a dizer, olha, tem as contas para pagar, como é que vai ser se você sair desse emprego? O diabo vai dizer para você, olha, e como é que vai ser para você pagar a escola do teu filho? E como é que vai ser para você manter a sua casa? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Irmãos, não fica preocupado como é que vai ser, porque o fazer não é a tua parte. A tua parte é obedecer. Obedecer e crer, obedecer e descansar, obedecer e confiar. Amém? Então tem coisas que você vai precisar fazer, algumas decisões que você vai precisar tomar, guiado pelo Espírito, guiado pelo Senhor, que você vai ter que romper em fé mesmo. É verdadeiramente dar um passo sobre as águas, crendo que o Senhor vai te sustentar sobre elas. Mas você precisa crer, você precisa perseverar, você precisa insistir, porque o diabo não vai ver você obedecendo ao Senhor e vai ficar te aplaudindo, dizer, olha que coisa boa, ele está obedecendo ao Senhor, vamos lá demônios, fazer tudo de bom para dar certo para ele. Não, ele vai se levantar para fazer com que você desista de acreditar a respeito daquilo que o Senhor falou sobre a tua família. O Senhor tem falado a respeito de salvação na tua casa, e muitas vezes não é o contexto que está hoje.
Muitas vezes o Senhor falou, olha, essa pessoa vai ser salva, mas o contexto está totalmente desfavorável. Mas você não vai ficar conectado ao contexto desfavorável, você vai se conectar ao contexto da palavra, irmãos. Que nos garante, irmãos, que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Se você tem uma palavra, não importa qual seja a palavra, te agarra com essa palavra e corre velozmente. Rompe em fé, rompe a barreira da incredulidade, rompe a barreira do medo, porque muitas vezes o medo tenta nos paralisar. O medo, irmãos, é uma sensação de algo que pode ser, não é nem que é realmente, é uma sensação de algo que pode ser. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou pela rua ali não, está muito esquisita, possa ser que eu seja assaltada. É uma certeza que você vai ser assaltado? Não, é uma possibilidade. E o medo vem com colocar uma sensação de algo que na verdade não é e talvez seja. Mas muitas vezes o medo está nos paralisando. Essa possibilidade, essa sensação de talvez ser, nos para. Seja ousado. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? A ousadia não é a ausência de medo. A ousadia é você passar por cima do medo e fazer mesmo assim. É mesmo que o medo chegue, você vai passar por cima dele e vai insistir em cumprir aquilo que Deus falou com você. Amém? Nós temos aqui a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, o texto que todo mundo sabe, que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. O que é que você espera em Deus a respeito da sua casa? O que é que você espera em Deus a respeito da sua família? O que é que você espera em Deus a respeito daquilo que Ele já falou com você? Daquilo que Ele já comunicou com você? Ou daquilo que já está determinado da palavra de Deus, que é nosso como filho de Deus, como família do Senhor? O que é que você tem esperado do Senhor? Agora a pergunta que eu faço nessa noite, você tem tido convicção a respeito daquilo que você tem esperado? Ou você tem deixado a vida te levar? Ou você tem simplesmente empurrado com a barriga, ano após ano, achando que está tudo bem, porque é assim mesmo, eu acho que é a vontade de Deus. Irmãos, nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós entendemos que a vontade de Deus é nos dar o fim que nós desejamos. Você está aqui? Então, irmão, se não é desse jeito, é porque não é a vontade de Deus. Se não é bom, se não é perfeito e se não é agradável, não é a vontade de Deus. Você tem que entender que a vontade de Deus é a respeito daquilo que a palavra de Deus fala. E é a respeito daquilo que Ele te comunicou, colocou convicções dentro do teu coração, que está fundamentado na palavra. Porque aquilo que o Senhor comunica conosco, aquelas comunicações, aquelas inspirações, as promessas dele, tem que estar alinhado com o que a palavra de Deus diz. Se aquilo que você acha que é promessa de Deus não está alinhado com a palavra, não foi Deus que falou. Porque o Senhor, isso mesmo, espírito de engano. O Senhor, Ele é um com a palavra. A Trindade é unida. Eles não vão discordar a respeito daquilo que está falando. Então, se você tem convicção de que é Deus que está falando com você, se aquilo que está no teu coração está alinhado com a palavra de Deus, insiste, persiste, continua crendo e perseverando até que aconteça. Mas espera tendo a certeza de que já é. Não de que vai ser, mas de que já é. Não de que vai ser, mas de que já é. Eu vou repetir isso. Não de que vai ser, mas de que já é. Você não vai ser suprido, você já é suprido. Você não vai ser próspero, você já é próspero. Você não vai ser vencedor, você já é mais que vencedor. Então é algo que é a certeza daquilo que se espera e a convicção de algo que não se vê. Então você precisa ter convicção daquilo que ainda você não vê com os olhos naturais, porque a fé não está conectada àquilo que você pode ver. Então eu não vou me importar com o que eu estou vendo, porque a minha fé não vai se importar com o que eu estou vendo, mas a fé é a convicção daquilo que a gente ainda não vê naturalmente.
Não é a convicção daquilo que eu estou vendo, não é a falta que eu estou vendo, não é aquele parente que ainda não foi salvo, não é a enfermidade que está no meu corpo, não é a confusão que está na minha casa, não é os problemas que... Não vou focar naquilo que eu estou vendo, eu vou focar naquilo que o meu natural ainda não vê, mas que pela fé já é. Eu vou focar, colocar meus olhos naquilo. Amém? Aleluia. Irmãos, e sem fé é impossível agradar a Deus. O melhor caminho que você tem que seguir para agradar a Deus, diga assim, é pela fé. Amém? Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Olha só que interessante. Ele obedeceu, mesmo ainda não tendo o lugar. Ele iria receber por herança. Ele não tinha nada concreto, naturalmente falando. Mesmo assim, ele fundamentou a sua fé na certeza que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Então, a fé de Abraão não estava fundamentada em nada concreto, não tinha um piso concreto de terra, ele ainda não tinha terra, ele obedeceu na esperança, na fé, na certeza de que ele iria herdar uma terra no Senhor. Você não precisa ter nada concreto naturalmente, porque a sua fé não está fundamentada no natural. Você não precisa ficar esperando, quando acontecer isso eu vou dar um passo de fé. Não, meu irmão, dá o passo de fé antes, porque quando você der o passo de fé, aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Amém. O Senhor falou comigo de que eu deveria dar uma oferta para o audiovisual. Quando eu receber aquela herança que eu estou esperando, aí eu dou. Não, irmãos, isso aí não é fé. Porque fé não tem nada concreto, naturalmente falando. Fé, você não vai estar condicionada ao que você sente. É pela fé, você romper e obedecer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Então ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Veja só, ele disse, eu vou. O Senhor disse, vai, ele disse, eu vou. E nós temos que aprender, irmãos, a sermos rápidos em obedecer. Porque se você esperar um pouquinho, a dúvida começa a chegar. Eu estou mentindo? Muitas vezes vem a direção do Senhor, olha, vai lá e dá essa palavra para alguém. Aí você para e daqui a pouco começa, mas será que é Deus mesmo? E se ele não aceitar? E se ele não gostar? E se eu... Não, o Senhor disse, vai, vá. Obedeça na mesma hora. Se o Senhor está te dando uma direção dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua família, obedeça imediatamente. Não dê oportunidade para a dúvida. Não dê oportunidade para os questionamentos. Não dê oportunidade para os pensamentos que o diabo vai vir lançar na tua cabeça. Se você está recebendo a direção do Senhor para fazer algo, seja rápido. Diga rápido. Irmão, seja ávido em obedecer, seja rápido em obedecer, porque você vai estar fazendo com que você passe dessa etapa dos questionamentos. Você já obedeceu, agora já era. Amém? Aleluia. Então ele obedeceu, irmãos, e partiu sem saber para onde ia. Versículo 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros como ele, da mesma promessa. Você pode ir lá para Romanos capítulo 4, versículo 18. Aleluia! É tempo de perseverar na nossa família. Continuar crendo naquilo que Deus falou sobre a nossa casa. E quem crê, age e fala. Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, quem crê, age e fala. Então começa a mudar o que você fala. Começa a declarar as coisas dentro de casa. Começa a usar da fé que está dentro, saindo pela tua boca. Porque fé entra em operação com ação e declaração. Ficou até uma rima só, né? Fé entra em operação com ação e declaração. Você pode repetir isso? Diga assim, fé
entra em operação com ação e declaração. Você precisa fazer algo com aquilo que você está crendo. Você tem gerado coisas dentro de você pela fé. Você tem gerado coisas de você pela oração. Você tem gerado coisas de você, dentro de você pela palavra. Mas você precisa agora passar para outra fase. A fase de gerar fé dentro de você é importante, porque também falar sem convicção não adianta de nada. Agir sem certeza também não vai garantir o sucesso daquilo. Você precisa tirar um tempo para estar gerando aquilo dentro de você, tendo a convicção daquilo dentro de você. Mas depois você precisa passar para outra fase, porque se você ficar apenas nessa primeira fase, as coisas não vão se concretizar. Aí muitas vezes, mas Sérgio, eu creio nisso, eu oro por isso, amém. Orar e crer é importante, mas existem outras fases que precisam entrar em operação para as coisas começarem a funcionar. É como numa fábrica, como num processo de produção. Existem fases, existe o processo de criação, existe o processo de determinar como vai ser a produção daquilo, e cada processo vai fazendo com que aquilo que antes era um projeto torne-se realidade no final. Mas se ficar apenas no projeto, nunca vai ser real. Então precisa se passar pelas fases dentro de uma fábrica, nas fases de produção, para chegar ao produto final. Na questão da fé também existem as fases, irmãos. Existe a fase de orar, existe a fase de gerar fé dentro de você crer, mas existem as outras fases. A fase que você vai abrir a sua boca e vai declarar, mas também vai ter a hora que você vai precisar tomar algumas decisões e agir. Também ficar só na declaração e não fazer nada a respeito daquilo que você declarou, também não vai agilizar o processo. Então, viver e entender cada fase daquilo que você está crendo é importante. Você precisa discernir em que fase você está e precisa colocar em prática a respeito daquilo que você está vivendo naquele momento. Ah, Sérgio, eu já tenho fé, eu já gerei isso dentro de mim. Começa a declarar, começa a falar. Eu vejo meu filho salvo, eu vejo meu marido salvo, eu vejo minha esposa salva. Eu creio que esses armários nunca mais vão ficar vazios. Eu creio que as contas da minha casa vão ser todas pagas. Eu creio que meu marido, que minha esposa, que meu filho que está desempregado vai arrumar emprego. Eu não sei o que você está crendo, mas começa a falar. Até que quando você fala o suficiente, vai vir uma direção dentro de você para você agir. Irmãos, e quando vier a direção para você agir, haja. Quero dizer para você que está em casa, quando vier direção para você agir, haja. Diga para o seu irmão, diga assim: ei meu irmão, quando vier direção para você agir, haja. Amém. Aleluia. Entenda as fases e cumpra aquilo que é específico de cada fase. Você abriu em Romanos 4? Versículo 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Olha o segredo. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu acho tão interessante que o texto deixa claro que Abraão entendia que ele já era velho. Abraão entendia que, naturalmente falando, o seu corpo não tinha mais condições de produzir um filho. Mas mesmo contra a esperança, ele decidiu crer e se tornar convicto, se fortalecendo, dando glória a Deus. Então, por mais que o natural seja forte, por mais que o natural seja real, você tem que começar a crer contra a esperança, crer contra aquilo que é natural, contra aquilo que está manifesto naquele momento, e se fortalecer em Deus, diga-se, dando glória a Deus. Amém. Ele entendia a situação dele, entendia a situação da esposa dele, mas ele entendia que ele tinha uma palavra. Ele entendia que ele tinha uma promessa.
Então ele decidiu não crer no que o corpo dele falava e no que o corpo da esposa dele falava, mas decidiu crer que Deus tinha dado uma promessa de que ele seria pai de multidões, pai de nações, e assim aconteceu, porque ele decidiu crer, não no que era natural, mas naquilo que Deus tinha falado com ele. Amém? Amém? Eu sei que muitas vezes a gente vai ter que fechar os olhos para o natural, para continuar crendo, para que o natural não nos sucumba, não venha nos roubar, não venha tentar matar a nossa fé. Mas a gente entende que está ali, a situação está ali, a enfermidade está ali, mas você não vai condicionar a sua fé na enfermidade, mas vai condicionar a sua fé na palavra que Deus diz que você é curado. E você, como homem, como mulher de Deus, como jovem, como criança, como adolescente de Deus, você tem que ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança de fé, que vai fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua família. Você que é adolescente, muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade só nos pais, mas também, você também não é filho de Deus? Adolescente jovem que está aqui, também é responsabilidade sua crer com seus pais. Vocês estão num contexto familiar. Você já perguntou aos seus pais sobre o que eles estão crendo para a sua casa? Você já parou para perguntar, papai, mamãe, vocês estão crendo em quê para essa fase, para esse momento, para ajudar vocês em fé? Sabia que vocês têm que fazer isso? Nós entendemos a autoridade e a responsabilidade que está sobre os pais, mas os filhos também têm que pegar junto com os pais em fé. Tem que ser algo que todos têm que crer. Eu lembro de um testemunho do apóstolo Eliezer Rodrigues, em que chegou um momento em que eles estavam crendo num carro, e eu lembro até que era um Captiva. Hoje é um carro antigo, mas na época era um carro, super carro. E sabe, eles oraram em família e crendo na Captiva. Naturalmente falando, eles não tinham condições de comprar uma Captiva. E eles começaram a crer, e todas as vezes que ele via uma Captiva, um dos 4 da família declarava, obrigado, Senhor, porque a Captiva está chegando. Se era Eliezer que via, ele dizia, obrigado, Senhor, porque a Captiva está chegando. Se era um dos filhos que via, obrigado, Senhor, porque a Captiva está chegando. Se era a esposa que via, obrigado, Senhor, porque a Captiva está chegando. Até que o Senhor falou com o irmão da igreja e deu a Captiva para a família. E sabe quem desfrutou da Captiva no final? Toda a família. Então, você tem que entender, jovem, adolescente que está aqui, que não é só responsabilidade dos teus pais crer a respeito de algo para a tua casa. Até porque quando acontecer, não vai ser só eles dois que vão desfrutar, você também vai. Então, que tal começar a crer junto? Que tal quando você abrir o armário e não ter aquele biscoitinho que você gosta, não ficar reclamando porque papai e mamãe não comprou e começar a levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, obrigado, porque o meu biscoito não vai faltar. Que tal quando você abrir a geladeira e não tiver aquele Danone que você gosta de beber, você não ficar reclamando e levantar as mãos e dizer, Senhor, obrigado, porque a geladeira dessa casa sempre estará cheia com tudo aquilo que a gente precisa. Você está aqui, jovem, você está aqui, adolescente. É a família crendo junto em algo, irmãos. É a família declarando junto a respeito de algo. E coisas acontecendo. Coisas entrando em movimento, em operação. Não reclama, não murmura, mas rende graças. Louva ao Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, pela fé, já aconteceu. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Tem uma versão que diz que ela deve crescer, ela deve se desenvolver, ela deve aumentar.
A cada dia, a cada passo, a cada situação que se levanta, a tua perseverança, ela deve também crescer e se desenvolver. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, irmãos. Ou seja, em nada faltosos, nada faltando na tua vida, nada faltando na tua casa, nada faltando daquilo que você precisa. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe que tem muito crente que está desse jeito? A fé dele está fundamentada naquilo que está acontecendo. Então, se está tudo bem, ele está feliz. Se levantou uma circunstância, ele está triste. Se está tudo bem, ele está declarando a palavra. Se levantou alguma circunstância, ele está questionando e duvidando. Nós não devemos ser, irmãos, como a onda do mar, agitados de um lado por outro. Nós devemos ser constantes, perseverantes. Você vai fincar o pé e não vai tirar o pé dali até que aconteça, meu irmão. E eu vou dizer para você, e estou falando agora inspirado pelo Espírito, você não vai ser envergonhado. Você não vai ser confundido. O diabo não vai te envergonhar. Se você colocou o pé, está crendo, está perseverando, vai acontecer, meu irmão. O Senhor não vai deixar você envergonhado, não. As coisas vão se manifestar, as coisas vão começar a entrar em operação, as coisas vão começar a funcionar, aquilo que estava fora de ordem vai começar a se organizar, aquilo que estava meio atrapalhado vai começar a entrar em ordem e vai dar certo. Lembra que diante daquele vale de ossos secos estava tudo bagunçado, mas aquele profeta começou a profetizar a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe ordem, e no final era um grande exército. Então você precisa crer, declarar e confessar, e a palavra de Deus vai começar a gerar aquilo que você precisa. Foi assim no Éden, a terra estava sem forma e vazia, mas quando o Senhor começou a declarar a palavra, tudo começou a ser gerado, tudo começou a entrar em ordem, tudo começou a funcionar. Nós olhamos hoje a criação do Senhor e vemos tudo perfeito, mas não começou assim. Foi a palavra que transformou o caos em estabilidade. E eu não sei, irmãos, como está a sua vida, pode estar um caos hoje, mas a mesma palavra que transformou a terra e deixou tudo estável, é o que vai trazer estabilidade para você, é o que vai trazer estabilidade para a tua família, é o que vai trazer estabilidade para a tua vida financeira. A palavra é capaz de gerar aquilo que não existia. Deus não fez uma cópia do planeta Terra, não. Não existia uma terra em outro lugar, Ele fez algo parecido, não. Tudo que existe aqui veio do que não existia antes. Não tinha, faltava e passou a existir. Amém? Então creia que a palavra tem esse potencial gerador. A palavra tem esse potencial criador. A palavra tem um potencial para estabilizar as coisas, para alinhar o que precisa ser alinhado, para organizar o que precisa ser organizado. Não importa como está hoje, o que importa é como vai ficar amanhã, como vai ficar quando aquilo que Deus falou acontecer, porque o final das coisas é melhor do que o começo. Amém? Você pode dizer para alguém, diga assim: meu irmão, descansa. O final, diga assim, o final vai ser infinitamente melhor do que o que está hoje na tua vida. E se está bom, vai ficar ainda melhor. Amém? Porque com o Senhor é assim, irmãos. Ele sempre nos faz progredir para algo melhor. Ele sempre nos faz avançar para algo melhor, porque o que nós recebemos numa estação anterior foi boa para aquela estação. Para uma nova estação existem coisas novas a serem agregadas.
Foi bom para aquela fase, foi bom para aquele momento, mas o Senhor está te elevando para outras estações. Coisas novas estão sendo agregadas para essa nova estação que você está entrando. Foi bom para essa estação na tua família, foi bom para esse tempo na tua família, para esse nível que você estava. Se o Senhor está te levando para uma nova estação, coisas novas vão ser agregadas à sua família também. Amém, amém. Eu lembro que no livro A Quarta Dimensão, de David Paul Yong-Shu, né? Porque pode ser os dois nomes, ele fala que ele começou crendo com uma bicicleta, e aquela bicicleta foi muito importante para a fase que ele estava vivendo. Mas sabe que Deus começou a elevar as fases dele, a ponto que ele precisou crer num templo na época para 10 mil pessoas. E sabe, meu irmão, a fé que ele usou para crer pelaquela bicicleta não poderia ser a mesma fé que a garantia um tempo para 10 mil pessoas. Porque coisas novas precisavam ser agregadas. Mas aquela fé para crer na bicicleta deu fundamento para que ele desenvolvesse a sua fé, para crer para coisas maiores. Então, para cada fase, existem coisas novas que o Senhor vai acrescentando, unções novas, ferramentas novas, potenciais novas, coisas novas que vão sendo acrescentados para a fase em que a gente vai estar vivendo. Amém? Então, você poderia até ter começado a crer na bicicleta, mas sabe, irmãos, hoje o Senhor já não quer que você crie para uma bicicleta, Ele quer que você já crie para um carro. Ah, mas aí agora eu tenho um carro, amém. Aí o Senhor quer que você crie para um carro melhor. Ah, mas eu já tenho um carro melhor, agora o Senhor quer que você crie para um carro para você e para alguém que você vai abençoar. Amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai nos fazer prosperar para toda generosidade. Sabe por que o Senhor quer que você enriqueça? Para você ser generoso. Amém? Amém mesmo? Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha, quando a gente fica nessa, creio, não creio, creio, não creio, a gente não pode nem sequer pensar que vai receber alguma coisa do Senhor. Porque no Senhor não existe dúvida. No Senhor existe convicção e certeza. E é a fé que agrada ao Senhor. E Ele galardoa aqueles que buscam a Ele através daquilo que nós estamos agradando a Ele. Amém? Diga assim, a minha fé vai garantir que aquilo que eu estou crendo vai acontecer. Já aconteceu. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, 12, não precisa abrir, mas ouve aí, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém? Eu quero já começar a concluir aqui. Vou ler apenas 2 textos. O primeiro está lá em Tiago. Você já está em Tiago, agora vai para o capítulo 5 e o versículo 7. Tiago 5, 7. Eu vou ler na versão transformadora. Tiago 5, 7. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa. Você tem que começar a gerar expectativa. Vai ser grandioso, vai ser glorioso, é bom demais, vai ser, meu Deus do céu. Começa a gerar expectativa a respeito dos planos de Deus para a tua vida. Começa a gerar expectativa a respeito da promessa que Deus falou sobre a tua família, a respeito daquilo que Deus tem para a tua casa. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Para de reclamação, para de reclamar dos outros. Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Não se importa com o que os outros podem pensar ou falar de você. Se você está fazendo tudo o que é certo, se tua vida está aliada com a palavra de Deus, se você não está dando motivo para blasfêmia contra o Senhor, se você não está dando motivo para que o nome do Senhor seja envergonhado, persevere e descansa. Amém?
Aleluia. Para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Salmos diz que uma mesa vai ser preparada na presença dos nossos inimigos. É o diabo lá fazendo pressão e você se alimentando da mesa do Senhor. É no meio da aflição que você tem que aprender a descansar. Porque quando tudo vai bem, irmãos, você não precisa estar trabalhando essa questão. É quando tudo vai mal mesmo, quando você tem motivo para chorar, que você vai sorrir. Quando você tem motivo para ficar para baixo, que você vai se levantar dando um glória a Deus. E é pela fé mesmo, a vontade não é essa não, mas você dá glória a Deus. Hoje o dia vai ser tremendo, extraordinário. É assim, irmãos. É quando a vontade é de ficar em casa, deprimido, e você se levanta e diz, não, eu vou para a igreja, porque lá vai ter uma palavra que vai alcançar a minha vida. Amém. Começa a gerar expectativa de tudo o que está por vir. Amanhã eu vou para o trabalho, e eu vou gerar expectativa. Quem sabe eu não recebo uma promoção? Só que sabe como a gente vai dormir? Ai meu Deus, amanhã eu vou para o trabalho, misericórdia. Aquele lugar horrível. Muitas vezes a gente faz isso. E estamos quebrando aquilo que Deus estava preparando para o dia seguinte. Já deita assim, amanhã vai ser um dia de bênção. Aquela promoção que eu estou esperando vai chegar. Se havia contenda, vai ter paz. Quando eu botar o pé lá, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter harmonia. É isso que eu vou gerando, irmãos, todos os dias. Eu gasto pouco tempo de casa para o trabalho, entre 15 e 18 minutos. Mas são 15 e 18 minutos gerando o meu dia de trabalho. E eu tenho desfrutado disso. Às vezes eu estou num ambiente onde está tudo um caos, as pessoas estão reclamando, onde tem tantos problemas. Juliana já foi lá, sabe como é as coisas. E às vezes não é fácil, ela também é professora, a escola não é um ambiente muito fácil não, irmãos. Mas eu, mesmo no meio de tudo aquilo, eu estou em paz. Tudo vai bem, porque eu estou gerando o meu dia. Pessoas estão preocupadas porque o dia 15 de dezembro está chegando, eu estou feliz. Sabe por quê? Porque a partir do dia, até o dia 15 de dezembro é quando as pessoas podem ser demitidas nas escolas. E eu não estou nem aí. Porque o Deus que me colocou lá, se Ele resolver me tirar, é porque tem uma porta muito melhor. Eu não estou preocupado. Porque a minha provisão vem do Senhor. Ele usa meu trabalho como ferramenta, mas a minha provisão e a minha fonte é o Senhor. Eu faço a minha parte como profissional, dou o meu melhor e confio naquele que me garante de verdade. Amém? Então, já vai dormir gerando o teu dia, gerando expectativas para o que está por vir. A respeito do teu trabalho, eu vou para o shopping, mas eu creio, Senhor, que eu posso encontrar alguém no meio do caminho, pregar a palavra e alguém ser salvo. Você está gerando coisas boas para o que está por vir. Não joga palavras negativas a respeito do que está por vir. Diga assim, eu vou gerar expectativas positivas a respeito do meu futuro. Amém? Eu quero terminar com vocês agora lendo Hebreus 10, versículo 37. Um texto bem conhecido, que diz assim, Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não desista da sua família. Não desista da sua casa. Não desista das palavras e das promessas de Deus para o seu lar. Não desista do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Não desista a respeito daquilo que Ele falou sobre o ministério, sobre o seu chamado como família, como lar. Não desista. Não deixe de crer até que aconteça. E eu quero orar com você. Eu quero que você fique de pé. Nós temos um pouco mais de 3 minutos. E nesse momento eu não quero orar aqui sozinho. Não vai ser eu simplesmente orando e você concordando. Mas eu quero que você apresente nesse momento aquilo que o Senhor tem falado com você a respeito da sua casa.
Eu não sei quais são as promessas. Eu não sei quais são as palavras. Talvez algumas você até já esqueceu, até já desistiu de crer. Mas o Senhor comunicou essa verdade nessa noite, para que a gente traga a memória a respeito daquilo que Ele já falou sobre a nossa casa. Eu quero que você feche seus olhos, que você comece a apresentar ao Senhor coisas que Ele falou ao seu respeito, ao respeito da sua casa. E se você por acaso desistiu de crer, te arrepende nessa noite e volta a crer naquilo que Ele falou. Senhor, nós nos colocamos diante de você como família. Se os seus parentes estão aqui, eu quero que vocês fiquem juntos, esposos, filhos. Junte-se a alguém da sua família se estiver aqui. Se não, simplesmente coloca essas pessoas na tua cabeça nesse momento. Senhor, nós nos colocamos aqui como famílias, como casais, como filhos, como famílias, como um lar que você constituiu. Nós apresentamos as tuas promessas para as nossas vidas, para a nossa família, coisas que você já falou que ainda não aconteceu, não importa o motivo, mas nós queremos, Senhor, continuar crendo naquilo que você falou. Nós entendemos, Senhor, e temos convicção de que foi você que falou, por isso nós não vamos desistir. Nós entendemos que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completar. Nós entendemos, Senhor, que quando você fala, existe um tempo, existe um processo, existe o tempo determinado, e por isso nós descansamos. Nós descansamos confiando nas tuas promessas para as nossas vidas. Nós viveremos todas as tuas promessas da nossa casa. Nós viveremos todos os teus planos e os teus projetos para a nossa família, para nosso lar. Nenhum deles, Senhor, nenhum deles deixarão de se concretizar. Nós não vamos perder de vista a promessa, nós não vamos perder de vista aquilo que você falou, e nós geramos expectativa a respeito das suas palavras, geramos expectativas de que será infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós cremos, Pai, nós cremos nas tuas palavras, nós cremos nas tuas promessas, nós cremos naquilo que você falou para cada um de nós, nós cremos naquilo que você falou sobre a nossa casa, e nós declaramos: haja, aconteça, haja luz, entre ordem, organize-se. Oh Pai, obrigado, porque nesse momento, Senhor, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, e cremos que nós viveremos cada uma das tuas promessas para as nossas vidas. Elas serão bem sucedidas, elas serão bem sucedidas. Promessas de provisão, promessas ministeriais, promessa de unidade, promessa de salvação. Não sei o que foi que você comunicou, não sei o que você falou, mas nós não vamos deixar sermos abatidos pela tristeza, sermos abatidos pelas circunstâncias, mas nós perseveraremos crendo até que aconteça. Nós creremos até que aconteça, nós creremos até que aconteça, e pela fé nesse momento nós chamamos a existência. Aconteça, aconteça, aconteça aquilo que Deus falou, se cumpra como Ele prometeu, se cumpra como Ele disse. Nós não rejeitamos, nós não desistiremos de nenhuma das tuas promessas, nós não desistiremos de nenhuma das tuas palavras, mas nós declaramos e chamamos pela fé, nós declaramos pela fé: haja luz onde precisa luz, haja organização onde precisa organização, haja direcionamento onde precisa direcionamento, entrando em ordem onde precisa entrar em ordem, Senhor. Nós declaramos o nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Nós te damos graças, porque nós cremos que já aconteceu pela fé. Os nossos olhos naturais ainda não podem ver, mas pela fé nós já vemos e nos alegramos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí quem está perto de você, diga assim para ele: continue crendo, porque já deu certo. Amém. Glória a Deus.